Atos 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a solda desca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, o conselho, rogai ao tribuno que vo-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxessem este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram, rogo-te, que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creiais, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lícias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles,
Sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo tu enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Atos 24. Paulo perante o tribunal do governador Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nulo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele.
Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Atos 25. Paulo comparece perante Festo e apela para César. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu nunca pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, eu cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Paulo perante o rei Agripa. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco,
Aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado em enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Deus maravilhoso, poderoso Pai, me rendo a Ti, Senhor, e Te louvo. Agradeço ao Senhor, ó Pai, por Sua misericórdia, por Seu grande amor. Confesso que o Senhor é o único Deus, ó Pai, de minha vida, o único Deus de nossas vidas, ó Pai, o único Deus, Senhor sobre todas as coisas, ó Pai, Deus poderoso, maravilhoso és Tu. Deus querido, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de mais um dia, ó Pai, de leitura da Sua palavra. Obrigada por este momento, ó Pai. Obrigada, Senhor, por este presente que o Senhor nos oferece, que o Senhor tem nos permitido, ó Deus, cumprir dia após dia, ó Pai, com este presente que é este plano de leitura diário. Pai querido, que o Teu Espírito Santo continue nos fortalecendo. E mesmo após terminarmos, ó Pai, o último livro das Suas Escrituras Sagradas, que venhamos continuar, Senhor, a rompermos, meu Deus, em outros projetos, concernente, ó Pai, à Tua Palavra Sagrada. Meu Deus, eu peço ao Senhor um pedido especial, que o Senhor abençoe cada um dos leitores e ouvintes da Tua Palavra, que o Senhor continue os abençoando, estendendo o Seu braço forte em favor de cada um deles. E que o Senhor, ó Pai, supra todas as suas necessidades e opere em suas causas, inclusive as impossíveis, ó Deus, que só o Senhor tem poder de operar o possível. Pai amado, é o que eu te peço neste momento. E eu te agradeço no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.